Oi, professor, tudo bem? Então, aqui, vou passar rapidamente pela apresentação do projeto. A gente decidiu, vou mostrar rapidamente aqui o grupo. Deixa eu só pegar aqui o Redman. Aqui. Então, foi o Joalisson, o Arthur, o Emerson, o Henrique e eu, o Eduardo. Quem vos fala aqui é o Eduardo. Aqui está a stack, né? Basicamente é o que a gente aprendeu na disciplina. E eu vou passar aqui rapidamente para apresentar um pouquinho sobre a estrutura do projeto. Então, a gente dividiu os controllers, DTO para transferência de dados, a camada de exceções, de configurações de questão de segurança, entidades, repository e acesso ao banco e regras de negócio. Aqui também foi aqui a configuração, aqui também foi a configuração do Postman, não, desculpa, do Swagger para documentação da API, né? E aqui tem gerenciamento de operações para filiais, reservas, espaços, usuários e autenticação. Então aqui primeiro eu vou fazer o cadastro de um usuário, né? Só alterar os dados aqui para título de exemplo. E aqui eu vou colocar a senha, teste 1, 2, 3. Os outros eu vou deixar conforme padrão. Aqui a gente é 201, né, dado criado. Aqui a gente retorna o responsible ID, tá? Com nome e e-mail, né? Aqui a gente não retorna a senha. Tudo isso aqui feito via DTO, por exemplo, tá? Se eu vim aqui usuário form DTO, a gente tem aqui o nome, e-mail, senha, endereço, né? Que isso aqui é para criação, e no response a gente só retorna o ID, nome e e-mail, tá? Agora que eu vou pegar esse usuário, deixa eu só anotar aqui os dados para eu acabar não esquecendo. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Pronto. Então, eu vou pegar aqui esse e-mail e essa senha agora para a gente fazer o login. Depois do usuário criado, a gente faz aqui login, a senha é a mesma. Então, aqui a gente fez o login e a gente tem aqui o token. Tá? Vou mostrar aqui um pouco do token, da parte do token também. Que aqui não... Okay. Que aqui é a questão do diretório de infra. Então, aqui a gente tem o token, né? Parte de gerar com as informações. Então, a data de expiração aqui, por exemplo, do token, são 2 horas. Tá? Então, o token de duração por padrão a gente deixou aqui com 2 horas, com time zone de São Paulo, Brasília, e -3. Tá? Agora a gente vai fazer aqui algumas... Vou pegar esse token, deixa eu só copiar aqui e colocar aqui para a gente poder fazer alguns testezinhos aqui. Então, primeiro eu vou criar uma filial. Deixa eu ver aqui, filial try out. Não vou deixar aqui como exemplo. Não. Filial criada, tá? Tudo certinho, bonitinho. ID 1. Então, agora a gente vem aqui para reserva. E para reserva a gente precisa do espaço, do data, né? Horário início e final. Também vou deixar os mesmos padrões, tá? Apenas para título de exemplificação. Então, aqui a gente deu um erro, porque a data, horário de término deve ser posterior ao horário de início. Porque aqui o início e o fim está 12. Então, foi até um bom exemplo para poder apresentar. Colocar as 14. Tá. Então, aqui o espaço ele não deu erro, porque o espaço não foi encontrado. Tá, então, primeiro, a gente precisa criar um espaço, porque essa entidade, ela acaba sendo dependente dessa. Então, vou criar aqui. Precisa de filial. O filial é o ID1. Né? Precisa passar o ID do filial para criação. O filial que a gente criou aqui. ID1.
Vamos só. Entendi. Então aqui deve ser sala reunião. Exatamente. Talvez só um erro na questão do enum, tá? Porque aqui, se eu vim aqui no model, né, a gente tem esses dois tipos, que são ou sala reunião ou mesa trabalho, tá? Então, foi por isso que esse erro acabou sendo gerado. Agora, com o ID do espaço, eu consigo criar uma reserva. Então, vou aqui criar uma reserva com ID 1, da mesma forma que está aqui. Aí você vê agora que a gente conseguiu fazer a criação certinha. E aqui no resumo, deixa eu vir para cá, resumo de reservas. Cadê o try? Então vou executar com um get. Aqui ele me tornou o total de reservas, reserva por tipo de espaço, então tem uma reserva por sala de reunião, duração média de horas e a receita total estimada. Então esses são os dados que a gente retorna aqui nesse resumo, que aí daria para montar um dashboard, por exemplo. Então, basicamente foi essa aqui a estrutura da API, tá? Para o vídeo acabar não ficando tão longo, eu não vou acabar passando pelos outros endpoints, mas vou aqui apresentar um pouco de algumas camadas, só para títulos de exemplo, por exemplo, repository. A gente tem um método que foi criado sem ser do JPA, que é um find by e-mail no usuário. Na reserva, a gente fez algumas queries na mão por questões ali de performance. Essa query aqui é para questões da verificação de horário, ou seja, verificar se há conflito de horário entre uma reserva e outra. Aqui no filial repository a gente não usou nenhum método específico. No espaço a gente usou esse método para buscar uma lista, né, de buscar todas as filiais. E no endereço também a gente não usou nenhum método específico. Tá? Aqui são as entidades, né, padrão conforme a gente viu em sala. Então a gente tem tanto para o perfil quanto para o tipo espaço, que é o tipo de espaço que pode ser reservado, que, como eu disse, a gente já tem a parte de infra, que, como o senhor mesmo explicou, acaba sendo o código boilerplate, então um código que a gente acaba sendo bem repetitivo. Aqui é a gestão de erros, né? Então a gente tem alguns erros aqui que estão sendo tratados. Desculpa, tá? Então aqui a gente consegue verificar algumas questões de erros que estão sendo tratadas também. Como eu disse aqui, DTO é aqui a parte do controller, né? Com os métodos que a gente viu lá, já viu lá pelo Postman, tá? Então, no mais é isso. Espero que tenha ficado claro a explicação. Agradeço demais pelo semestre, professor, e espero que o nosso projeto tenha ficado minimamente decente, tá? Obrigadão e até a próxima.